O programa Saber Direito desta semana é com o professor Rodrigo Guedes. O curso é sobre direito imobiliário. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saber.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, senhoras e senhores. Novamente aqui o professor Rodrigo Guedes com o nosso curso de Direito Imobiliário. Nessa nossa segunda aula, nós vamos tratar dos contratos imobiliários. Na verdade, nós vamos começar a abordagem a respeito dos contratos imobiliários. E por que escolhemos este assunto para essa segunda aula? Porque se na nossa primeira aula definimos o direito imobiliário como sendo normas que disciplinam os negócios imobiliários, precisamos então começar a focar os negócios imobiliários. E os negócios imobiliários, comumente, chamamos de contratos imobiliários. Então, para esta aula, vamos tentar trabalhar 3 pontos que talvez sejam essenciais nesta primeira abordagem dos contratos imobiliários. Primeiro, nós vamos falar um pouco sobre a teoria geral das obrigações e a teoria geral dos contratos. Depois, nós vamos fazer uma abordagem a respeito do contrato de compra e venda, sempre com o foco na compra e venda de bens imóveis. E depois vamos fazer, então, uma abordagem a respeito do contrato de compromisso ou promessa de compra e venda, mas também com o foco na promessa de compra e venda de imóveis. Bem, este é, então, o conteúdo desta nossa segunda aula. Comecemos pela análise da teoria geral das obrigações e da teoria geral dos contratos. Vejam, os senhores, que definimos as obrigações ainda na nossa primeira aula como um tipo especial de relação jurídica, a chamada relação jurídica obrigacional. É ela também objeto de estudo por parte do direito civil. Fazemos aqui esse recorte e trazemos as abordagens do direito civil para esse nosso curso de direito imobiliário, porque daqui a pouco vamos precisar de alguns conceitos que são conceitos inerentes ao direito civil. A teoria das obrigações, a teoria do direito das obrigações, lá do direito civil. Então vejam, a obrigação nada mais é do que um tipo especial de relação jurídica. É uma relação jurídica que se estabelece tendo como sujeito ativo um credor e como sujeito passivo um devedor. Esses sujeitos, como dissemos, naturalmente são pessoas, tanto uma pessoa natural quanto uma pessoa jurídica. É interessante considerar que, normalmente, estes sujeitos estão determinados numa relação jurídica. Mas é possível enxergar uma situação em que eles estejam determináveis, ou melhor, que pelo menos um deles não seja perfeitamente individualizado, mas esteja determinado. Melhor, esteja determinável. É o que acontece, por exemplo, numa situação prevista pelo nosso ordenamento jurídico como o contrato com pessoa a declarar. Vejam, parece história de novela, mas é comum a gente ouvir no setor imobiliário a história de que uma pessoa queria vender uma parte do seu imóvel, mas não poderia vender para o seu vizinho. E aí o seu vizinho, então, encontra uma outra pessoa de sua confiança para participar deste primeiro negócio. E se celebra um contrato que estabelece obrigações para as partes. E este contrato, que é celebrado, via de regra, entre promitente vendedor e promissário comprador, estabelece que o contrato definitivo será celebrado com o promissário comprador ou com a pessoa por ele indicada. Daí a figura
chamada pelo legislador de contrato com pessoa a declarar. Neste caso, podemos enxergar que pelo menos um dos sujeitos desta relação jurídica obrigacional está determinável para o momento seguinte. Pode ser que seja o promissário comprador, mas pode ser que seja um terceiro por ele indicado. Muito bem. Então, a obrigação é uma relação jurídica que se estabelece entre um sujeito ativo e um sujeito passivo, de forma que se imputa ao sujeito passivo, o devedor, a satisfação, o dever de satisfazer uma prestação em benefício do sujeito ativo, do credor. Esta prestação corresponde ao objeto da obrigação. E é importante não confundir a prestação, que é o objeto da obrigação, com o bem jurídico envolvido naquela relação jurídico-obrigacional, com a coisa sobre a qual recai a prestação. Vejam, senhores, que a prestação nada mais é do que o comportamento que se impõe ao sujeito passivo. E esse comportamento pode ser positivo ou negativo. Daí, as prestações positivas, dar e fazer, e a prestação negativa, o não fazer. Esta prestação, que pode ser positiva ou negativa, para que se caracterize como objeto de uma obrigação, deve ser ainda temporária ou transitória, deve ter caráter econômico, cunho pecuniário, e deve ser lícita, possível, determinada ou ao menos determinável. Importante então lembrar, a obrigação é a relação jurídica através da qual se impõe ao sujeito passivo devedor o dever de satisfazer uma prestação positiva ou negativa, transitória, de cunho econômico, lícita, possível, determinada ou determinável, em benefício do sujeito ativo, o credor. E, caso o devedor voluntariamente deixe de satisfazer a prestação devida, o credor poderá perseguir o seu patrimônio para ter o seu crédito satisfeito. Isso é o que chamamos na relação jurídico-obrigacional como vínculo jurídico. Neste caso, é importante percebermos que o vínculo jurídico nas relações obrigacionais, nas obrigações, se traduzem por uma via de mão dupla, por dois outros elementos que o constituem, quais sejam a dívida e a responsabilidade. A dívida nada mais é do que o dever que se impõe ao devedor, sujeito passivo. E a responsabilidade é a prerrogativa que se assegura ao credor de perseguir o patrimônio do devedor para a satisfação de seu crédito. Vejam então que, via de regra, a dívida e a responsabilidade se fazem presentes na figura do devedor. Via de regra, o devedor é o titular da dívida e o responsável pela dívida. Mas o direito obrigacional brasileiro prevê situações curiosas. Situações em que o devedor será responsável, mas não será devedor. Então, na verdade, situações em que o sujeito será responsável, mas não terá a dívida. Vejam, senhores, que isso acontece com o fiador. Se observarmos o que dispõe
o artigo 818 do Código Civil Brasileiro, vamos enxergar isso. O fiador é um sujeito que responde ao credor, ou que garante ao credor, o cumprimento de uma obrigação assumida pelo devedor. Vejam, senhores, que em princípio o fiador é responsável, tem a responsabilidade, mas não tem a dívida. Não é ele o devedor. Uma situação prática ilustra esta situação com muita maestria. Imaginemos a situação do locador, do locatário ou inquilino e do fiador. O locador e o locatário celebram um contrato que cria para ambos direitos e deveres, obrigações recíprocas. Este contrato é chamado locação de coisas. Imaginemos que esta coisa seja um imóvel urbano, locação predial, regida pela lei do inquilinato. A atual lei do inquilinato é a Lei 8.245 de 1991. Mas é comum que o locador, para assegurar o recebimento de seu crédito, travestido dos aluguéis e dos acessórios ou encargos da locação, exija uma garantia. E esta garantia pode ser a fiança locatícia. Daí a celebração de um segundo contrato, de caráter acessório, chamado fiança locatícia. Contrato este que é celebrado entre o fiador e o locador, que é o credor dos aluguéis e dos encargos da locação. Vejam então que quem deve os aluguéis ao locador não é o fiador. Quem deve os aluguéis ao locador é o inquilino, é o locatário. Ele é o devedor de tal obrigação, da obrigação de pagar os aluguéis. Agora, se o devedor não satisfizer esta prestação, se o devedor não pagar os aluguéis ao locador, o locador poderá exigir do fiador o cumprimento desta obrigação? Sim. Ora, mas o fiador não é devedor? Sim, mas o fiador é responsável pelo cumprimento da obrigação. Eis aí uma hipótese em que existe para um dos sujeitos, neste caso o fiador, a responsabilidade, mas não existe para ele a dívida. Uma outra situação curiosa, também objeto do direito das obrigações, é a situação do sujeito que é titular da dívida, portanto é devedor, mas que não tem responsabilidade por ela. E aí os senhores podem estar pensando, este professor enlouqueceu. Não, este professor ainda não enlouqueceu. Vejam, senhores, a situação do devedor de jogo ou de aposta. Ora, jogo, aposta, sim. Jogo e aposta são duas espécies diferentes de contratos que estão positivados na legislação brasileira, lá no nosso Código Civil. E os senhores vão observar que o cidadão que perde uma aposta é titular de uma dívida. Deve ao seu credor aquilo que foi por ele perdido em decorrência da aposta feita. E se ele não pagar espontaneamente? O seu credor poderá exigir do Poder Judiciário uma tutela jurisdicional no sentido de compelir, de obrigar aquele devedor a satisfazer a prestação devida? Infelizmente, não.
ou felizmente para alguns, não. Esta é uma situação, então, em que fica evidente que o sujeito é devedor, é titular da dívida, todavia não tem responsabilidade por ela. Então, voltamos a afirmar: no direito das obrigações, na relação jurídica obrigacional, o vínculo jurídico, o liame que se estabelece entre credor e devedor, sujeito ativo e sujeito passivo da obrigação, da relação jurídica obrigacional, é constituído por dois elementos: a dívida e a responsabilidade. Vejam, senhores, que as obrigações podem ser classificadas de diversas maneiras. Considerando-se, por exemplo, o seu objeto, a prestação. Como vimos, a prestação pode ser positiva ou negativa. Prestações positivas, dar, fazer. Prestações negativas, não fazer. Daí a classificação importantíssima das obrigações em obrigações de dar, de fazer e de não fazer. E isso interessa ao direito imobiliário. Porque vejam, o que é uma obrigação de dar? Se não aquela obrigação cuja prestação que se impõe ao sujeito passivo devedor corresponde à entrega de um bem jurídico, delimitado, perfeitamente individualizado ou não, identificado apenas pelo gênero, quantidade e qualidade. Observe então que as obrigações de dar exigem para a sua caracterização um elemento essencial, qual seja a tradição do objeto, a entrega do bem jurídico. E esta entrega pode ocorrer de formas distintas. Podemos enxergar essa entrega, essa tradição, pela entrega efetiva do bem, tradição real, ou não. Podemos enxergar a tradição através da entrega de um bem que simboliza a entrega de outro, tradição simbólica. E nos interessa uma lição valiosa que pode ser vista, estudada, na obra do professor Álvaro Vilaça de Azevedo, que resgata a chamada tradição solene. E o que significa a tradição solene? O registro do título translativo do domínio na serventia imobiliária competente. Ou, como querem alguns, no cartório de registro de imóveis, uma expressão também em desuso. Bem, é importante que façamos essa análise porque no direito brasileiro a propriedade não se transfere pelo contrato, mas sim pela tradição em uma de suas formas. Vejam então que as obrigações de fazer são aquelas que se traduzem por uma prestação consubstanciada na realização de uma tarefa, na prática de um ato, na prestação de um serviço por parte do devedor em benefício do credor. E já a obrigação de não fazer traduz-se por uma abstenção, uma omissão. O devedor cumpre a obrigação de não fazer, não fazendo, e descumpre a obrigação de não fazer, fazendo. Ora, qual a relação que se estabelece entre as obrigações e os contratos? Vejam, senhores, as obrigações são fontes de contratos. E os contratos hoje estão definidos segundo a concepção, a nova concepção de contrato, a concepção social de contrato, né? O moderno conceito de contrato estabelece que o contrato é um acordo de vontades e que se destina à aquisição, à modificação, à suspensão, ao resguardo ou à extinção de direitos de caráter patrimonial, mas desde que respeitados os limites impostos, estabelecidos pelo ordenamento jurídico em vigor.
Isso é relevante. E as obrigações são fontes de... Perdão, e os contratos são fontes de obrigações? Os contratos criam obrigações? E nos interessam aqui os contratos que têm por objeto a transferência de propriedade, a cessão do uso e gozo, a realização de uma tarefa, a prestação de um serviço que envolva um bem de raiz, um bem imóvel. É isso que chamamos de contratos imobiliários. São aqueles contratos em que podemos enxergar no seu objeto uma operação que envolve um bem imóvel, seja transferindo um direito real sobre ele, seja cedendo temporariamente o uso e gozo, seja permitindo renda para a aquisição daquele imóvel, seja desenvolvendo uma tarefa que esteja relacionada com aquele imóvel. O contrato imobiliário mais comum, aquele que frequentemente lidamos no nosso dia a dia, no exercício de nossa atividade profissional, é o contrato de compra e venda de imóveis. A esse respeito, temos inclusive uma pergunta de um acadêmico. Vamos a ela. Caso seja identificado que a área adquirida é menor do que consta na escritura, qual deve ser o procedimento? Vejam que interessante a pergunta, porque ela nos remete à análise do contrato de compra e venda de bens imóveis. O contrato de compra e venda está positivado no Código Civil Brasileiro a partir do artigo 481. E é este artigo, inclusive, que traz a sua definição legal. Utilizando-se outras palavras, posso eu afirmar que a compra e venda é o contrato através do qual o vendedor se obriga a transferir a propriedade de um bem jurídico ao comprador mediante o pagamento de certo preço. Preço esse que deve ser, para que se configure a compra e venda, predominantemente em dinheiro ou em valor fiduciário equivalente ao dinheiro. É importante observar que o contrato de compra e venda apresenta alguns elementos essenciais que são expostos pela literatura jurídica. Tradicionalmente, 3 elementos: res, precium, consensus. Em outras palavras, coisa, preço e consentimento. Excepcionalmente, pode aparecer um 4º elemento essencial ao contrato de compra e venda, qual seja a forma. Muito bem. A coisa. Coisa, genericamente, é tudo aquilo que existe de forma objetiva na natureza, com exceção do homem, por ser o homem pessoa, sujeito de direitos e não objeto de direito. Vale destacar que coisa, como elemento da compra e venda, não é toda e qualquer coisa. Na verdade, a coisa, como elemento da compra e venda, será o bem jurídico suscetível de ser transferido do patrimônio do vendedor ao patrimônio do comprador. Portanto, o bem jurídico alienável. Nos interessa o imóvel, o bem imóvel, que possa ser objeto de alienação, de transferência do patrimônio do vendedor ao patrimônio do comprador. O preço. O preço nada mais é do que a retribuição, a contrapartida paga pelo comprador ao vendedor em virtude da transferência da propriedade do bem vendido. Este preço deve ser predominantemente em dinheiro ou em valor fiduciário equivalente ao dinheiro, que naturalmente seriam títulos de crédito que têm valor expresso em moeda corrente nacional, como cheque, por exemplo. Cheque não é dinheiro. O cheque é um título de crédito que expressa uma ordem de pagamento à vista. Ora, se eu pagar o preço
através da emissão de um cheque que não é dinheiro, o contrato deixa de ser compra e venda? Não. Continua sendo considerado como compra e venda, porque o conceito de preço engloba o dinheiro ou o valor fiduciário equivalente ao dinheiro. É importante que o preço seja predominantemente em dinheiro ou valor fiduciário equivalente, sob pena de se não configurar a compra e venda, mas sim a troca ou permuta. Uma outra espécie de contrato semelhante em seus efeitos ao contrato de compra e venda, todavia diferente na sua essência. O consenso ou consentimento nada mais é do que a manifestação válida de vontade dos contratantes, do comprador e do vendedor. Aqui é importante dizer, do comprador se exige apenas a capacidade civil genérica. Já do vendedor é exigida a capacidade de alienar, a capacidade civil genérica e a legitimação, a aptidão que resulta da relação que existe entre o sujeito e o bem jurídico que é objeto daquele negócio. Em outras palavras, ninguém pode dispor daquilo que não lhe pertence. Dispor de coisa alheia como própria está positivado na legislação brasileira como um crime, estelionato. Em se tratando da compra e venda de bens imóveis, nos interessa então o quarto elemento, a forma. Vejam, os senhores, que o artigo 108 do Código Civil contém uma norma de estrita relevância para o contrato de compra e venda de bens imóveis. Observemos que, em se tratando de imóveis de valor maior do que 30 salários mínimos, em regra, em princípio, a validade do contrato de compra e venda, a teor do que dispõe o artigo 108 do Código Civil, exigirá a forma escrita, materializado então este contrato num instrumento público chamado escritura pública. Portanto, via de regra, em se tratando da compra e venda de bens imóveis, essencial é a adoção da forma de escritura pública, sob pena de nulidade do contrato celebrado, conforme estabelecem os artigos 104, inciso 3º do Código Civil, 108 e 166, inciso 4º, todos da mesma lei civil brasileira. Agora vejam, a pergunta que nos formulou a acadêmica. E se eu comprei um terreno, comprei um imóvel, mandei medir a área e descobri que a área do meu imóvel é menor do que a área que consta na sua matrícula, que foi para a escritura pública de compra e venda. E agora, o que fazer? Eu tenho o direito de reclamar abatimento no preço, complemento de área? Isso depende. Depende do tipo de compra e venda de imóveis que foi pactuado entre as partes. Aqui se torna imperiosa a análise do artigo 500 do Código Civil Brasileiro, que estabelece a disciplina jurídica da venda ad corpus e da venda ad mensuram. Ora, os nomes dão mais ou menos a ideia do que significam esses dois institutos jurídicos. Então, a venda ad corpus é aquela cujo imóvel é vendido como um corpo certo e determinado, independente de suas medidas, que serão meramente exemplificativas ou enunciativas. Por outro lado, se a venda for ad mensuram, o preço estará definido pela
quantidade de medida diária deste imóvel. E sabem os senhores quais são as consequências jurídicas para uma e para outra forma de compra e venda? Estabelece o artigo 500 do Código Civil que, se a venda foi celebrada com caráter ad corpus, não haverá complemento de área ou restituição de excesso. Portanto, se eu não tomei o cuidado de caracterizar o contrato de compra e venda como uma venda ad mensuram, é muito provável que, tendo mandado medir o terreno e tendo constatado a existência de área menor do que aquela que consta na escritura, na sua matrícula, eu não terei a possibilidade de obter uma tutela jurisdicional que me garanta o direito de pagar menos do que o que foi combinado ou de receber a diferença da área. Então, para que se configure a venda ad mensuram, é muito importante que se estabeleça o preço por unidade de medida de área. Em se tratando de imóvel rural, os senhores podem estabelecer tantos R$ 1.000 por alqueire, tantos R$ 1.000 por hectare. Em se tratando de imóvel urbano, tantos R$ 1.000 por metros quadrados. Isso é muito importante, porque a venda ad mensuram, sim, assegura ao comprador o direito ao complemento da área, ou ao abatimento proporcional no preço, ou não sendo possível o complemento de área e sendo conveniente ao comprador o desfazimento do negócio, devolvendo o imóvel e recebendo de volta o valor que foi por ele pago. Agora, é importante observar que o contrato de compra e venda, por vezes, na prática, é confundido com o compromisso ou promessa de compra e venda. Falamos agora há pouco, o quarto elemento do contrato de compra e venda é a forma, e dissemos, para bens imóveis de valor maior do que 30 salários mínimos, em regra, é necessária a escritura pública para a validade do contrato. Então, se eu estou prometendo em venda um apartamento cujo preço equivale a R$ 700 mil, eu tenho que celebrar este contrato pela forma escrita, materializado numa escritura pública de compromisso ou promessa de compra e venda? Não. Não é esta a solução para o caso. A esse respeito, acredito que tenhamos mais uma pergunta de um outro acadêmico. Vamos a ela? Um comprador ao adquirir um lote à prestação, neste caso, é necessário registrar o contrato para que o negócio tenha validade? Primeiro, vamos fazer uma análise da forma como a pergunta foi apresentada. Quando eu adquiri um lote em prestações. Um momento. Nos negócios imobiliários, não é comum que o proprietário do imóvel celebre o contrato de compra e venda para receber o preço em prestações. O contrato de compra e venda, como já dissemos, tem a natureza de um contrato definitivo. Isso significa dizer que, uma vez celebrado, obedecendo-se às formalidades exigidas pela lei, tendo sido levado ao registro de imóveis, à serventia de registro de imóveis competente, sendo efetivado o registro, a propriedade se transfere. Imaginem os senhores, o dono de um lote que negocia este lote com uma outra pessoa, que se compromete a pagar o valor do lote em 120 prestações mensais. 10 anos. E então, o contrato é levado ao registro imobiliário. Se este contrato for um contrato de compra e venda e obedecer às formalidades exigidas pela lei, uma vez registrado, a propriedade se transfere
transfere. E o ex-proprietário, o antigo proprietário, já não tem mais o seu imóvel e tem apenas uma expectativa de recebimento do preço em 10 anos, em 120 parcelas. Isso não é comum nos negócios imobiliários. Nos negócios imobiliários, esta situação é materializada através de uma outra espécie de contrato, chamado compromisso ou promessa de compra e venda, cuja natureza é de um contrato preliminar. E se é um contrato preliminar, significa que o seu objeto é uma obrigação de fazer, como falamos agora há pouco. E neste caso, fazer o quê? Neste caso, fazer um novo contrato, celebrar outro contrato, que muito provavelmente será o contrato definitivo, o contrato de compra e venda. Então vejam, o contrato preliminar de promessa de compra e venda precisa obedecer à forma de escritura pública, tal qual a compra e venda, mesmo quando se considere um bem imóvel de valor maior do que 30 salários mínimos? A resposta é não. Se pudermos observar o que dispõe o artigo 462 do atual Código Civil brasileiro, observaremos a lei dizer: salvo quanto à forma, o contrato preliminar deve ter os mesmos elementos do contrato definitivo. Então, o compromisso de compra e venda, a promessa de compra e venda, ainda que se trate de um imóvel de valor maior do que 30 salários mínimos, por expressa disposição contida no artigo 462 do Código Civil, não precisa ser celebrado através da escritura pública. Pode ser materializado num instrumento particular de contrato. E a pergunta: esse instrumento particular de contrato, de compromisso de compra e venda de um lote urbano, cujo preço vai ser pago em parcelas periódicas, em prestações periódicas, deve ser levado ao registro? Muito bem. Deve significa um caráter impositivo, um dever, uma obrigação. Primeiro é preciso dizer que não há a obrigação de levar o contrato preliminar de compromisso de compra e venda de imóveis ao registro imobiliário. Esta obrigação não existe. Isto é uma faculdade que se assegura especialmente ao não comprador, mas promissário comprador ou compromissário comprador, uma vez que esta é a terminologia adequada e correta a se utilizar. Embora o nosso legislador, no nosso Código Civil, tenha se utilizado a expressão promitente comprador. Teoricamente, a expressão mais adequada seria promissário comprador ou compromissário comprador, e não promitente comprador, não compromitente comprador. Independente das terminologias utilizadas, fato é, registrar o contrato preliminar, o compromisso de compra e venda, a promessa de compra e venda, é uma faculdade, uma prerrogativa, é um direito que se assegura ao promissário comprador, ao compromissário comprador, não é um dever. Muito bem, mas há vantagens para o promissário comprador em registrar este seu contrato? Há, com toda certeza há. O registro imobiliário que interessa profundamente ao direito imobiliário produz alguns efeitos, dentre eles a eficácia erga omnes contra tudo e contra todos.
Isso significa dizer que, uma vez registrado o compromisso de compra e venda de imóveis na matrícula daquele imóvel, lá na serventia imobiliária competente, o promitente vendedor continua sendo o proprietário daquele imóvel. Todavia, não consegue transferi-lo a um terceiro, senão cancelando o registro do compromisso de compra e venda na matrícula daquele imóvel. Porque senão estaria ferindo o princípio da continuidade registral, o que não é admitido. Então vejam vocês que registrar o compromisso de compra e venda de imóvel na matrícula do imóvel, na serventia imobiliária competente, é uma providência que traz segurança jurídica ao promissário comprador. E mais, o Código Civil trouxe nos artigos 1417 e 1418 uma matéria extremamente pertinente, qual seja o direito real. Lá está dito, o direito do promitente vendedor. E a literatura jurídica tem tratado esse assunto como o direito real de aquisição. É verdade. É verdade. Neste caso, atendidos alguns requisitos que estão previstos lá na lei e elencados na literatura jurídica, adotados pela jurisprudência, é possível a aquisição da propriedade daquele imóvel, mesmo contra a vontade do promitente vendedor. Imagine os senhores, o promissário comprador paga todas as parcelas, as 120 parcelas do seu lote, do lote que lhe foi prometido em venda, e o promitente vendedor se recusa injustificadamente a outorgar-lhe a escritura definitiva de compra e venda. Escritura esta que, ao ser registrada, transferirá a propriedade ao agora comprador. Ora, o que fazer? O artigo 1417 e o artigo 1418 do Código Civil Brasileiro asseguram ao promissário comprador, nesta hipótese, o direito à adjudicação compulsória do imóvel, ou seja, o direito à aquisição da propriedade daquele imóvel através da adjudicação compulsória. Agora vejam, quais são os requisitos que a lei exige para tanto? Primeiro, que tenha sido celebrado um contrato de promessa ou compromisso de compra e venda. Segundo, que esse contrato de promessa ou compromisso de compra e venda incida sobre um bem imóvel, tem por objeto um bem imóvel. Terceiro, que este contrato tenha sido celebrado em caráter irrevogável e retratável, ou seja, não permita o arrependimento a qualquer das partes. Quarto, que o preço tenha sido integralmente pago. E quinto, e aqui uma interrogação, o registro do contrato. O registro do contrato. Vejam bem, precisamos registrar o compromisso de compra e venda para que tenhamos direito à adjudicação compulsória do imóvel? É importante, nesse caso, destacar o entendimento jurisprudencial a respeito. O Colenha do Superior Tribunal de Justiça, há muito já editou uma súmula, qual seja a súmula 239, que diz exatamente o seguinte: o direito à adjudicação compulsória não se condiciona, vejam, não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis. Portanto, temos aqui um divisor de águas. Para que o promissário comprador possa requerer a adjudicação compulsória contra o promitente vendedor, não é necessário
o registro do compromisso de compra e venda na matrícula do imóvel, conforme estabelece a súmula 239 do STJ. Todavia, para que a adjudicação compulsória possa ser requerida contra terceiros, aí então será necessário o registro do compromisso de compra e venda na matrícula do imóvel, porque é este registro que produz a eficácia erga omnes e que permitirá ao promissário comprador opor o seu direito à aquisição da propriedade a qualquer terceiro. Então, a questão do registro do compromisso de compra e venda na matrícula do imóvel se resolve dessa forma, para que o promissário comprador tenha o direito à adjudicação compulsória contra o promitente vendedor. A súmula 239 do STJ dispensa o registro, para que o promissário comprador possa exigir a adjudicação compulsória contra terceiros, é então necessário o registro. Muito bem. Ainda a respeito do compromisso de compra e venda, é importante destacar que tem sido a espécie contratual mais utilizada nos empreendimentos imobiliários, seja do tipo loteamento, seja do tipo incorporação imobiliária, para caracterizar as alienações do lote ou da fração ideal do terreno que se vincula, que se liga à futura unidade autônoma a ser edificada. Então, não podemos admitir como correta a expressão comprei um apartamento na planta, senão no senso comum, senão na linguagem popular. Porque, na verdade, quando se compra o apartamento na planta, quando se compra o lote a prestações, via de regra, o contrato que se celebra não é o contrato definitivo, não é o contrato de compra e venda, mas é sim o contrato preliminar, é sim o compromisso de compra e venda do imóvel. Quando se trata de compromisso de compra e venda de um apartamento na planta, é muito comum uma preocupação. Acredito até que tenhamos uma pergunta feita por um acadêmico a respeito desta consideração. Vamos a ela. Se um imóvel é construído em terreno hipotecado a um banco, o dono do imóvel pode ser prejudicado pela hipoteca? Vejam vocês, uma operação extremamente comum no mercado imobiliário. Esta é uma operação chamada incorporação imobiliária, da qual vamos tratar na nossa última aula deste curso. Mas vejam, é comum o incorporador, o empreendedor, buscar recursos junto a uma instituição financeira para executar a obra e edificar o prédio. Por óbvio, a instituição financeira que vai emprestar-lhe o recurso financeiro vai lhe exigir uma garantia. Esta garantia, invariavelmente, se consubstancia numa hipoteca que recai sobre o terreno onde será edificado o prédio. E é comum que as pessoas nos perguntem, eu quero comprar um apartamento na planta, o prédio está sendo construído, eu já vejo os sinais da construção, já tem algumas lajes prontas, mas eu fui observar e constatei que o terreno está hipotecado em favor do banco. Eu posso comprar? Eu estou seguro em comprar? Bom, primeiro, já fizemos aquela consideração a respeito da natureza deste contrato. Não se trata propriamente de compra e venda, mas sim de uma promessa de compra e venda. Mas a pergunta subsiste. Eu tenho segurança em prometer em compra este imóvel que está sendo edificado?
considerando-se a existência de uma hipoteca que grava este imóvel, este terreno, quando uma pessoa me procura com esta dúvida, a minha resposta é uma só. Pode fechar o negócio de olhos fechados. Fique tranquilo. Sabe quem será o seu maior e melhor fiscal no que tange ao cumprimento dos prazos de execução da obra? No que tange ao cumprimento do cronograma físico-financeiro da obra? Será aquele banco? Será aquela instituição financeira? Sabem por quê? Por força da aplicação da súmula 308 do Colendo STJ. A súmula 308 do STJ diz o seguinte: a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem efeito perante os adquirentes do imóvel. Vejam, não tem efeito perante os adquirentes do imóvel. Sabem os senhores o que significa isso? Isso significa a adoção por parte do Superior Tribunal de Justiça de uma teoria chamada teoria das redes contratuais. Então, o STJ consegue enxergar nesta relação não só uma relação, não só um contrato, mas o STJ consegue enxergar ali a existência de contratos coligados. Vejam, o contrato de mútuo feneratício para a edificação, o contrato de empreitada para a execução da obra, o contrato de promessa de compra e venda para a obtenção de recursos financeiros a fim de pagar o financiamento e aplicar eventual saldo na execução da obra. Todos estes contratos se interrelacionam, embora as partes sejam sujeitos distintos. E é isso que estabelece a teoria das redes contratuais. Contratos que têm partes distintas, que produzem efeitos e interferem diretamente nos efeitos produzidos por outros contratos que têm outras partes. Então, o seu melhor e maior fiscal será o banco, será a instituição financeira. Porque ele sabe que se ele for omisso, se ele não acompanhar, não fiscalizar o cumprimento do cronograma físico-financeiro da obra, se o banco não fiscalizar a atuação do incorporador, permitindo ao incorporador que seja desidioso no recebimento das parcelas dos contratos de promessa de compra e venda, permitindo que o incorporador não se atente e cumpra os prazos de execução da obra, o banco será penalizado. O agente financeiro será penalizado. Porque a garantia que lhe foi concedida, uma garantia real, a hipoteca sobre o terreno onde a obra está sendo edificada, esta garantia não prevalecerá contra os promissários compradores. O que significa dizer que os promissários compradores que conseguirem demonstrar o pagamento integral do preço terão o direito à aquisição da propriedade de suas respectivas unidades autônomas e frações ideais do terreno a ela vinculadas, independente daquela hipoteca, que será
com relação a eles, totalmente ineficaz. Muito bem, senhores. Nós vamos aqui partindo para o encerramento dessa nossa segunda aula, lembrando aos senhores aquilo que falamos por todo esse período. Então, fizemos uma primeira abordagem a respeito das obrigações, estabelecemos o conceito de obrigações, enxergamos algumas das modalidades das obrigações, as obrigações de dar, de fazer e de não fazer. Percebemos a relação que existe entre a obrigação e os contratos. Os contratos são fontes das obrigações. Os contratos têm o poder de criar obrigações. Fizemos uma análise, então, de alguns contratos imobiliários, começando pela compra e venda de imóveis. Observamos os seus elementos e destacamos o fato de que, em se tratando da compra e venda de um imóvel de valor superior a 30 salários mínimos, via de regra, a escritura pública é essencial à validade do negócio, em função do que dispõe o artigo 108 do Código Civil, combinado com o inciso 3º do artigo 104. E que, não sendo obedecida desta forma, o contrato será absolutamente nulo nos termos do inciso 4º do artigo 166 do mesmo Código Civil brasileiro. Falamos também sobre o contrato preliminar, o compromisso de compra e venda. Todavia, antes, falamos sobre a venda ad corpus e sobre a venda ad mensuram, suas diferenças, suas características, os efeitos jurídicos produzidos por cada uma dessas formas especiais de compra e venda. Falamos então sobre o compromisso ou promessa de compra e venda, destacando a sua natureza de contrato preliminar, cujo objeto é então uma obrigação de fazer o quê? De fazer um outro contrato, isto é, de celebrar um outro contrato, que normalmente vem a ser o contrato definitivo. Estabelecemos as consequências jurídicas do contrato de promessa de compra e venda de imóveis, no que tange à possibilidade da adjudicação compulsória prevista nos artigos 1417 e 1418 do Código Civil. Destacamos ainda a aplicação das súmulas 239, 308 do Código Civil e aproveito a oportunidade para ressaltar a aplicação da súmula 76 do STJ. E me perdoem, acho que disse súmulas 239 e 308 do Código Civil. Não, perdão, súmulas 239 e 308 e agora a 76, todas elas do Superior Tribunal de Justiça. A súmula 76 estabelece que, mesmo que o compromisso de compra e venda esteja registrado, é indispensável a interpelação prévia do promissário comprador inadimplente para formalizar a sua constituição em mora. E somente após isso é que será admissível a ação declaratória da resolução contratual. Finalizamos então agora com a abordagem acerca da súmula 308, demonstrando que, em razão do que dispõe aquela súmula, a hipoteca constituída sobre um terreno onde está sendo feita uma construção, hipoteca esta como garantia do financiamento à construção perante os promissários compradores das futuras unidades autônomas, é absolutamente ineficaz, razão pela qual não se precisa temer a aquisição de um imóvel, de uma unidade imobiliária, nestas condições. E isso é fruto da adoção por parte do STJ da teoria das redes contratuais. Vamos encerrar esta segunda aula e na próxima aula, a terceira aula, vamos continuar a análise de outros contratos imobiliários. Muito obrigado e até a próxima. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br.